E olha, nessa quinta-feira o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o tarifaço deve impactar somente 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. André Anelli vai voltar a conversar conosco e Alckmin avalia também o momento das negociações e se dá para continuar articulando, hein, André Anelli? Isso mesmo, Evandro. Alckmin disse que o anúncio do tarifaço pelos Estados Unidos não encerra as negociações comerciais. Ao contrário, elas vão começar mais fortes agora, segundo ele. O vice-presidente da República, ele que também é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, afirmou que o empenho do governo brasileiro será total e ninguém vai ficar desamparado. As declarações foram dadas em entrevista à TV Globo. Na ocasião, Alckmin afirmou que os próximos passos são negociar a redução das tarifas para os setores mais afetados, aqueles que a gente já trouxe mais cedo aqui no Jornal Jovem Pan, também anunciar medidas para preservar a produção e os empregos aqui no país e ainda buscar novos mercados para os produtos brasileiros. O vice-presidente também explicou que 45% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos não será afetado pela tarifa de 50% imposta por decreto do presidente Donald Trump e que outros 20% dos produtos exportados não sofreram alteração em relação ao que já pagavam. Portanto, um total de 35% das exportações será efetivamente afetado pela tarifa de 50%, o que representa menos da metade do que foi anunciado anteriormente por Donald Trump. Evandro. Valeu, Anelli. E mesmo com o recesso, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, se manifestou depois das sanções impostas por Trump. E nesse caso das sanções contra Alexandre de Moraes. E eu quero saber agora com o Igor Damasceno como que o presidente do Senado se posicionou. Conta aí, Igor. Evandro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se pronunciou por meio de nota e disse que acredita no fortalecimento das instituições. Disse também, no mesmo sentido do governo federal, que interferências são inadmissíveis e que com parceiros comerciais é preciso haver confiança mútua. Nós tivemos acesso a essa nota publicada por Davi Alcolumbre, fizemos alguns destaques, vocês vão acompanhar comigo agora. Olha só, nas palavras de Davi Alcolumbre, ele diz, abre aspas, diante das recentes medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, o Senado Federal, por meio da Comissão Temporária Externa, tem atuado para reforçar o diálogo e buscar soluções equilibradas que preservem os interesses do Brasil. Mais para frente, Alcolumbre continua, reafirmo a confiança no fortalecimento das nossas instituições, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável. E finaliza, o Parlamento acompanha de perto cada desdobramento dessa questão em conjunto com o Executivo e o Judiciário para assegurar a proteção da nossa economia e a defesa intransigente das instituições democráticas. Fecha aspas. Então essas são as palavras de Davi Alcolumbre depois das recentes decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou seja, trazendo uma harmonia entre os três poderes brasileiros. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Igor. Um abraço para você. Vamos lá, Vilela e Dora, pode chegar para cá para a gente falar sobre essa situação. Ô Dora, antes da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, nós acompanhamos um movimento intenso da oposição para jogar projetos que possam levar ao impeachment de ministros no Senado e também uma cobrança bastante grande pelos projetos em torno da anistia. Os presidentes da Câmara e do Senado bastante reticentes e pontuando, vocês ali, a gente aqui, e para que se avance depende de nós e isso não acontecerá agora. Você entende que esse movimento, essa pressão que trouxe de certa forma essa sanção para o Brasil, isso pode também mudar alguma coisa na decisão do presidente do Senado ou haverá um distanciamento entre essa direita que busca essa pressão desse centrão que hoje toma conta do poder ali no Congresso Nacional?
Evandro, já está havendo, né? Você mesmo, quando você traz as decisões, primeiro em relação a pautar anistia, pautar impeachment de ministro, posicionamento do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre é muito no sentido do Centrão, que hoje não é no sentido desse pessoal mais extremado. Na verdade, eles estão ficando cada vez mais isolados. Você vê que acho que foi semana passada ou retrasada, aquela coisa lá na Câmara com bandeiras do Trump e do PL, um ato do PL, mas nem o PL estava inteiro ali, porque tem gente do PL que discorda disso. Então, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, além de precisar atender à maioria, porque foram os dois eleitos quase por unanimidade, eles têm que fazer, reproduzir, eles têm que refletir a vontade da maioria, e a maioria não quer esse tipo de coisa. A gente vai poder ver isso com mais nitidez, Evandro, na volta agora, na semana que vem, na volta dos trabalhos do Legislativo, porque agora está muito disperso. Quem ficou em Brasília acaba gritando mais alto, tendo um maior destaque e tal. Então, além disso, além de ter que refletir a maioria, Davi Alcolumbre é do União Brasil e Hugo Mota do Republicanos, dois partidos do Centrão. Nada a ver com esse pessoal, e tudo raposa. Hugo Mota tem 35 anos de idade, mas já vem do berçário da mesma escola, né? Então o pessoal não põe a mãozinha em cumbuca furada, né? Aquela história da política. Vai no velório, mas daí a pular na cova junto com o defunto tem uma grande distância. Então é isso. Você perguntou se eles ficam isolados, ficam. Eu quero falar um pouquinho sobre o tarifaço com você agora, ô Vilela, e sair um pouquinho dessa situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, porque agora há pouco o presidente norte-americano Donald Trump assinou mais uma medida de tarifação a países. O Canadá foi um dos que mais sofreram de 25% para 35%, mas teve taxas de 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul, 15% para a Venezuela, e eles confirmando que o país que mais sofreu com a taxação foi o Brasil, chegando a 50%, mas foram muitas exceções de produtos. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a negociação não acabou, apesar de a tarifação já começar, mas que ela apenas está iniciando. Você acha que diante dessa imprevisibilidade, dessas medidas que podem ainda ser assinadas e que continuam sendo decretadas por Trump, há necessidade de manter uma articulação bem viva e bem robusta? Com toda certeza, Evandro, o jogo não acabou. É fundamental para o governo brasileiro manter, estreitar ainda mais os laços, a articulação no campo econômico, no campo do Itamaraty, das relações internacionais, no sentido de buscar condições melhores para os produtos brasileiros nos Estados Unidos. Fica evidenciado esse exemplo envolvendo o Canadá, envolvendo outros países, fica bastante evidenciado que o governo americano já teve diversas idas e vindas, percentuais de tarifaço que foram revistos, exceções que foram tomadas, tudo com base na negociação. E a negociação, ela se dá sob o viés da economia e das relações diplomáticas. Enquanto o Brasil ou os Estados Unidos insistirem com aspectos políticos, eu vejo que mais distante vamos ficar de um acordo e com isso quem vai perder é o Brasil especialmente, mas também os Estados Unidos.